pessoal, sejam bem-vindos ao canal da NES Games. Meu nome é Natan Muniz e hoje nós vamos falar sobre frameworks e game engines. Mas antes de ir para o tema do vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem o like aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com um amigo, se inscrever no canal se você não é inscrito, que vai ajudar bastante a gente, valeu? Então vamos para o tema do vídeo. O mercado de jogos tem crescido muito nos últimos anos. Os jogos têm ficado cada vez mais complexos e por isso estão demandando mais tempo para serem produzidos. E para compensar isso, eles precisam ter uma alta lucratividade. Então, por causa disso, começaram a surgir ferramentas que pudessem auxiliar o desenvolvedor, as produtoras, e otimizar esse tempo de desenvolvimento. Então, nesse cenário começa a surgir os frameworks e engines. Eles são basicamente ferramentas que vão otimizar todo esse processo de produção do jogo e baratear tudo isso. Bom, primeiro nós vamos começar falando sobre o que é framework, depois eu vou explicar o que é uma game engine e por fim eu vou falar a principal diferença entre essas duas ferramentas. Então, se você quiser saber isso, assista esse vídeo até o final. Bom, um framework é um aglomerado de conjuntos de técnicas, de ferramentas que tentam resolver um problema, seja ele um problema de software ou de um domínio específico. Então, falando a grosso modo, eles são métodos gerais, que tentam se adaptar a qualquer tipo de situação que eles podem encontrar e tentar resolver esses problemas da forma mais rápida possível. Nós podemos classificar os frameworks em dois tipos: os frameworks conceituais e os frameworks de implementação. Os frameworks conceituais, eles tentam ter uma visão de alto nível do escopo do projeto, dos seus relacionamentos e propriedades. Mas hoje ele não é o foco desse vídeo. O foco desse vídeo são os frameworks de implementação. Então, o que seriam os frameworks de implementação? Eles são uns conjuntos de classes e funcionalidades genéricas. Dessa forma, eles ajudam o programador a não ter que ficar escrevendo muito código, reinventando a roda com funcionalidades que já foram feitas e testadas por outros programadores, ganhando assim muito tempo no desenvolvimento. Essas funcionalidades que os frameworks possuem, esses métodos, eles variam muito de framework para framework. Mas um consenso entre a maioria deles é quando se trata das funcionalidades para gerenciar o ciclo de vida do game. Então, normalmente, elas costumam ser divididas nas funcionalidades de inicializar, carregar, atualizar, renderizar e descarregar. Cada uma dessas funcionalidades tem um papel muito importante para o desenvolvimento e para o funcionamento do game. Então, o método de iniciar, ele é responsável por inicializar todos os recursos, Então, ele procura as fontes, vê onde ela está, pega os sprites, as fotos, os vídeos, inicializa os recursos para renderizar na tela, os recursos de áudios, tudo que o jogo vai precisar para funcionar. O método de carregar, ele pega todos esses recursos, então imagens, sprites, vídeo, e aloca na memória para posteriormente serem renderizados para o jogador conseguir ver. O método de renderizar, basicamente, exibe na tela tudo, os cenários, os vídeos, os áudios, tudo. E ele é atualizado constantemente. Então, uma vez por segundo ele é atualizado. E junto com ele, o método de atualizar também fica atualizando dentro desse loop. Dentro do método de atualizar, ele é o cérebro do jogo. Lá fica toda a lógica, as regras de negócio do jogo, também os listening. Então, você está jogando. Vamos dizer que você está jogando Mario. Então tem um listener ali esperando que você aperte a setinha para ele saber que o Mario tem que andar. Tudo isso fica dentro desse método de atualizar. E por fim tem o método de descarregar, que é muito importante.
porque senão você só iria renderizar e salvar tudo na memória, e ia chegar uma hora que o PC ia gargalar, não ia aguentar, ia usar muito recurso. Então o método de descarregar, ele é responsável por retirar tudo isso da memória quando não é mais utilizado. Assim, aumentando a performance. Aumentando não, melhorando a performance do game. Bom, agora nós vamos falar sobre o que é uma Game Engine. Game Engine basicamente é um programa de computador formado por um conjunto de bibliotecas. E o seu principal objetivo é tentar criar uma abstração na hora do desenvolvimento do game. As principais funcionalidades que você encontra numa Game Engine são um motor de gráfico para renderizar em 2D e 3D, um motor de física, suporte à animação, som, splash, vídeo, e além disso ela ainda gerencia arquivos, memória, linha de execução, tem um shell para script. As engines normalmente são distribuídas em forma de API, mas você pode estranhar um pouco isso, porque as mais conhecidas, principalmente pelas pessoas que estão ingressando agora na área de programação dos jogos ou do desenvolvimento indie, são as que são distribuídas em forma de ferramenta, aplicativos, né? Nós chamamos esse tipo de engine de middleware, porque elas encapsulam dentro de um só software vários softwares. Então, as mais conhecidas e provavelmente vocês conhecem são a Unity, a CryEngine, a Unreal Engine e existem várias outras por aí pelo mercado. As Game Engines podem ser divididas em dois gêneros, as Graphics Engines e as Physical Engines. Todas as engines citadas anteriormente, a Unity, a Unreal Engine, a CryEngine, elas possuem esses dois tipos. Então por isso que nós chamamos elas de middleware também. As Graphical Engines, elas pegam essas informações, né, de alto nível, de imagens, de vídeo, tudo isso que vai ser exibido na tela e transformam em uma linguagem de baixo nível, uma linguagem de máquina que o hardware consegue entender e exibir na tela por player. Já as Physical Engines, elas tentam simular forças reais, né? Então eles tentam simular a gravidade, o atrito, para dar mais realismo para o jogo, para o jogador se sentir que realmente está dentro de uma realidade. Bom, depois de tudo isso que foi falado sobre as engines, sobre o framework, eu acho que já deu para perceber que eles são ferramentas totalmente opostas, né? Enquanto as engines são programas mais completos, mais robustos, vamos chamar assim, os frameworks basicamente são bibliotecas. As engines até são conjuntos de frameworks. Mas isso, cada um tem sua aplicação dentro do projeto ou do que você quer fazer. Não existe melhor ou existe pior. Existe o que se encaixa mais no seu escopo. Então, se você não tem muitos membros, vamos dizer, um desenvolvedor indie, né, precisa economizar recursos, talvez as engines sejam mais apropriadas para vocês, porque elas já fazem o gerenciamento do hardware, de imagem, tem deploy para várias plataformas normalmente, né? Ela abstrai toda essa parte mais de baixo nível de construção do jogo e deixa você mais livre para poder só pensar no jogo, assim, na gameplay, no jogo em si. Ao contraponto que os frameworks, eles acabam te dando um pouco mais de liberdade criativa na hora de construir seu jogo. Por quê? Porque você pode escolher as ferramentas que você quer para resolver o seu determinado problema. Então você pode usar um framework de física específico, um framework para imagem específico, um outro framework para animações. E isso vai ser de acordo com o seu problema, então pode ficar mais customizado, né?
ou até mesmo você pode desenvolver os seus próprios frameworks. Mas você já vai ter que lidar mais com essa parte do hardware, um pouco mais de baixo nível. Então você tem que pesar na balança na hora de escolher. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de novo de deixar o like, de compartilhar com um amigo. E muito obrigado.